Bom, Renan Santos respondeu caneta azul. Azul caneta. Azul caneta. E já tá com mais de 1 milhão de like. Vamos ver aqui. Like ou visualização? Visualização. Vamos ver. Ok. O maranhense Azul Caneta de Balsas resolveu ser candidato a deputado federal esse ano e ele surpreendeu agora dando uma entrevista. Amigos, eu não quero ser implicante, não é pelo fato dele ser lá do Maranhão e querer ser candidato aqui em São Paulo, mas é pelo fato de qualquer idiota famoso achar que pode ser candidato e que as pessoas têm que ouvir ele mesmo quando ele não tem nada a dizer. Ele foi lá no programa do Paulo Matias, aliás, um ótimo programa, e o que ele fez foi isso aqui. O que tá errado no Brasil hoje? Muita coisa, todo mundo sabe, não Me posso falar. cita uma. Não posso falar. Quando questionado pelo Regis Tadeu se ele era de direita ou de esquerda, olha o que ele responde. Você é mais de direita, você é mais de esquerda? Onde que você tá no espectro político? Eu sou mais na minha, fico tranquilo, né? Eu adoro essa resposta. É muito boa, cara. Vou fazer uma boa Quando análise disso. perguntado sobre saúde, Eu acho que é legal responder isso. Vou deixar em off essa pergunta dele. quando perguntado sobre educação, Não tô nessa área aí ainda, né? quando perguntado sobre qualquer coisa. Não sei pra onde tô lá dentro ainda, não sabia, viu? Então uma hora ele vai ver com a equipe, outra hora ele não tá pronto, outra hora ele vai ver quando ele vai ganhar, o mesmo discurso do Tiririca. E o problema? Pessoas votam nesses caras. E outro problema, esses caras se elegem. Aí todo mundo pensa, se elegeu, foi um errinho. Melhor colocar ele lá do que um ladrão, certo? Figuras bizarras se tornam figuras do centrão, controladas pelo dirigente partidário que, sabendo que elas são intelectualmente frágeis, tomam decisões por elas. Esses caras administram as emendas que esses caras vão mandar para as regiões onde eles vão comprar voto. Esses caras têm seu voto negociado com o governo em questão e faz com que o líder partidário fique muito rico. Esses caras participam de maneira involuntária de negociatas. Ou seja, esses caras são tão ou mais perigosos do que um líder partidário corrupto ou um político normal no centrão. Só que a gente no Brasil tende a achar que isso é engraçado, é folclórico. Pois bem, o burro que se elege não é tão burro assim. Burro é você que deixou ele se eleger. Eu montei um partido político que é a Missão, que pretende colocar pessoas sérias, qualificadas e comprometidas com uma agenda de Brasil. E nós temos que ajudar essas pessoas a se eleger. Não dá pra viver num país em que os idiotas corruptos nos governam. Portanto, meu querido Caneta Azul, vai gravar música ruim com a sua caneta azul e sai da nossa vida. Até porque o Tiririca, que é o seu pai espiritual, já tinha dito, pior que tá, não fica. E eu pergunto pra vocês, ficou pior, não ficou? Pois é, tá na hora da gente começar a melhorar e não colocar mais idiotas em Brasília. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Uma coisa engraçada, pra caramba. uma coisa engraçada dessa história toda que eu vi foi as pessoas falando, que absurdo, imagina, esse cara se elege e tal. Eu nem acho que ele necessariamente se elege, né? Só que as pessoas que falam isso, elas não têm noção de quantos políticos no Brasil são exatamente daquele jeito. Quantos políticos no Brasil não são literalmente analfabetos? Eu não falo nem analfabeto como um xingamento. Não, é literalmente analfabetos. Cara, você vai nos rincões do Brasil, você vê gente que não é capaz de, sei lá, de escrever o próprio nome e o cara é vereador, né? Já um, hein? Não, Dois já. Bem-vindo, Caralho, eu Victor. não vi o primeiro. Quem foi o primeiro? Eu não vi também. Então, assim, o lance do Caneta Azul, eu acho que ele não vai ser eleito justamente porque passou-se um pouco o tempo daquele candidato de protesto que era o Tiririca. Vamos votar nesse retardado, sabendo que ele é retardado, por ele ser um retardado. Hoje em dia não, hoje em dia, tanto é que a reação do Caneta Azul lá, das entrevistas que ele dá, é muito das pessoas ridicularizando, das pessoas dizendo, pô, que absurdo que a política se tornou e tudo mais. Agora, por mais que ele não seja eleito, nós temos diversos parlamentares ao redor de todo o Brasil fazendo leis, né, votando orçamento, que são exatamente assim. Então isso não é novidade. Eu acho até um pouco bom que venha um Caneta Azul da vida para dar uma entrevista dessa e dar aquele choque de realidade um pouco, da pessoa falar, nossa, realmente, eu moro no Brasil, eu moro neste país, no país onde políticos podem ser assim, né? Então, eu acho que tem um problema porque as pessoas olham pro Caneta Azul e pensam que ele é uma exceção. Eu acho que é perigoso, na verdade, a recepção que houve ao vídeo do Caneta Azul, porque tratam ele como uma excepcionalidade. Como se ele fosse uma novidade na sua fragilidade. Né? Enquanto, na verdade, é o que você falou, é muito mais uma regra. Se a gente for observar, o Caneta Azul não difere em quase nada de dezenas de deputados baianos que eu conheço. E não tô falando de centrão, tô falando de gente até mesmo do PT. Do PSOL. E eu falo isso porque eu lembro que teve um deputado, não vou nomear aqui porque eu não quero sofrer processo, mas teve um deputado que eu tive contato durante um tempo, e ele é do PT, e ele era incapaz de pronunciar
qualquer palavra que tinha o L, né? O L e o R, coisa assim, ele não conseguia pronunciar. Problema. Virava problema. Perceba bem, é problema, não é é problema. Bom, a gente teve um presidente que não sabe falar questão. É, Tipo, isso é o de menos, né? isso é cara? verdade. Mas ele tinha sempre essa dificuldade de pronunciar o R e o L, Aham, sabe? aham. Que ele não conseguia fazer raciocínio simples. E eu ficava impressionado, eu disse, mas como esse homem se elegeu? Bom, tá reeleito até hoje. Ontem a gente viu também aquele Hildo Rocha, alguma coisa assim, lá do Maranhão. Bom, Tá. você não vai esperar uma coisa diferente de um conterrâneo do Caneta Azul, né, na política. Mas é exatamente assim, ele é um Caneta Azul que estava usando terno e gravata. O Caneta Azul do Maranhão? É maranhense. É maranhense. Ah, ok. Aí você fala tipo assim, ok, vai. Não, eu não falei isso. Não, é brincadeira, é brincadeira. Mas é isso, ele é maranhense. E eu sinceramente acho que essa é a tônica da democracia brasileira, cara. Da forma como está colocada hoje, a democracia brasileira, toda a lógica é a nossa periferização completa da política. Orlando, você sabe que eu fiz um trabalho já sobre compra de votos, que inclusive o senhor ficou de me ajudar a publicar um livro sobre isso, né? Então eu tô te cobrando ao vivo aqui. Isso é feio, Só tá? não tem livro. Isso é feio. Só não tem livro na editora Valete sobre compra de votos por Orlando Lima e Lucas Merreiro por culpa de Orlando Lima. Isso é verdade. Né? Mas assim, e uma coisa. Por que eu tava falando? Sim, porque uma coisa que me surpreendeu é que sequer dá pra gente chamar de democracia o regime que a gente vive, ou no mínimo uma democracia extremamente disfuncional. E por quê? Quando você vai no Brasil profundo e você dá uma olhada nos políticos que ali se encontram, e você vê que boa parte são esses que você acabou de descrever aqui, que não conseguem pronunciar palavras básicas, que não sabem escrever, que não sabem formular uma frase. Só que quem que comanda esses políticos? São outros que estão lá comprando voto, que estão determinando como vão ser essas votações. Cara, tem várias e várias cidades, muitas cidades, em que todos os vereadores são de base. Você não tem oposição, porque todos, literalmente todos, estão comprados pelo prefeito naquela cidade. Você vai chamar isso de democracia? Então você tem um parlamentar que é analfabeto, controlado por um corrupto, que também, os dois são corruptos, né, mas um corrupto que é um pouco mais esperto que ele, que compra voto de uma população que é ignorante, né, e não xingando necessariamente a população aqui, mas que é ignorante de fato, e aí fica esse ciclo, né? Cara, desculpa, isso não é uma democracia. Você vê democracia em alguns lugares no Brasil. Você tem a democracia, sei lá, em várias cidades, na Bahia, no Paraná. Agora, nesse Brasil profundo, eu não sei o que chamar isso. Eu não sei qual é o nome que a gente dá pra isso. Mas democracia não é. Eu chamo isso de democracia. Eu chamo isso literalmente de democracia. Eu acho que Puta, tá, ok. Realmente... Você tem um ponto aí. É muito boa essa. Isso é literalmente democracia. Cara, a gente acha que quando algo tá muito merda, já não pode mais ser chamado de democracia. Mas aí é que vem o pulo do gato. A democracia é uma merda. O que a gente entende por democracia, principalmente seu período liberal? É a universalização dos direitos e a tomada de decisão coletiva. Sim. Certo? Sim. E Só que, calma, Sim, só que tem um porém aí. Essa tomada de decisão coletiva, numa democracia ideal, ela pressupõe que você está lidando com uma população que tem uma mínima capacidade de decisão. Esse é o ponto do Robert Dahl. O Robert Dahl traz o seguinte, que ele traz alguns pressupostos ali, que imprensa livre e tal, e um deles é uma população minimamente educada. Né? Isso é o que está em Robert Dahl. Bom, temos um problema, porque isso então significa, e aí é o que eu acredito fielmente, que as democracias então não são universais. Não podem ser universais. Porque caso precisem de certos pressupostos, entre eles uma população minimamente educada, não podemos imaginar a universalização da democracia antes da educação da população. Sim, entendi. Ok. Correto, não é? Enquanto houver uma parcela de pessoas que não estão minimamente educadas, não tem como você ter democracia. Ou enquanto essa parcela for muito grande. Sim, né? claro. Ainda que seja algo menor, se for algum momento que seja ínfimo, isso não terá impacto. Você não concorda com isso?
Não, concordo. Eu acho que ok. se for ínfimo, não terá impacto. Não, mas você não concorda que só dá pra chamar verdadeiramente de democracia quando você tem esses pressupostos? Não acho, porque Não? isso é formalismo. O meu problema com o Robert Dow... Oh, desculpa, bati na sua coisa aqui. O meu problema com o Robert Dow é que ele é extremamente formalista. A democracia, para ele, tem uma forma muito exata que, para você poder encaixar o que é uma democracia, fica algo muito estrito, não é? E a democracia não é tão estrita assim como todos os outros sistemas não são tão estritos assim. O meu ponto para a democracia precisamos ter um sistema representativo, onde a tomada de decisão está universalizada e coletivizada, né? Então todo mundo vai ajudar na tomada de decisão a favor de seus representantes. E a lógica principal de uma democracia liberal é a universalização dos direitos civis. Todos são detentores de direitos civis. Uhum, sim. A partir do momento que todos são detentores de direitos civis, a gente não pode retirar deles o direito, inclusive, da escolha. O direito da escolha da sua representação. Se os direitos Porque o são próprio direito da universais- escolha também é um direito civil, né, nesse Sim, sentido. exatamente. Você não pode fazer a retirada de um. Você não pode dizer que todos são dotados de direitos igualmente e fazer assim, vai escolher na hora da... Não, isso aqui, na parte de fazer a escolha dos seus representantes, não. Então, se a democracia necessariamente está levando a uma questão de aprofundamento dos direitos civis, e esse é meu problema com a democracia, estamos partindo de um pressuposto de um igualitarismo radical. Todos os homens são assim, iguais, sem nenhuma diferenciação. Não há o direito à diferenciação. Perceba bem, eu sou a favor de que pensemos que existem direitos básicos, como direito à vida, direito à saúde, propriedade. A propriedade, inclusive, eu acho que é um dever do Estado a garantia de propriedade. Porque é uma tese que não é minha, é do Pablo Aragón. Ele busca perverter a lógica do que existe na Constituição da propriedade, como é a função social da propriedade. A função social, sim. Ele fala sobre a função libertadora da propriedade, no sentido de que, como antes do capitalismo, existia uma ligação entre a pessoa e a terra, e essa ligação da pessoa com a terra dava a dignidade, e não atuar a questão de subsistência, etc. A partir do capitalismo industrial... A propriedade precede a dignidade nesse sentido. Exatamente. Porque você torna-se detentor de algo que ajuda a fazer com que você, inclusive, proteja a sua família, proteja a sua vida, proteja a si próprio, o seu corpo, que você possa ter direito à subsistência, entre outras coisas. Nesse sentido, né, a gente tem que pensar que, ok, existem direitos que são fundamentais, mas nem todo direito é fundamental e nem toda pessoa é capacitada para deter todos os direitos. Na Roma Antiga, tínhamos aquela escadinha, né, em que tinham os homens plenos de direitos, aqueles que tinham os direitos intermediários e outros que eram os direitos básicos. Por exemplo, sou contra que haja possibilidade de escravidão. Eu acho que isso atenta contra a dignidade humana, atenta contra todos os valores mais básicos da convivência. Você não pode escravizar outra pessoa, né? Disso não se pode depreender que a pessoa, por não poder ser escravizada, seja detentora plena de todos os direitos, ainda que sua responsabilidade seja diminuta naquela sociedade. É daí que vem, inclusive, a minha lógica de que uma pessoa que comete crimes de forma reincidente, ela não pode ter o mesmo direito, a mesma prerrogativa que alguém que nunca cometeu crime anteriormente. Então, mas calma lá, aí que tá. Você falou o seguinte, a democracia, ela necessariamente pressupõe igualdade de todos os homens perante Sim. a lei. Logo, e ela também pressupõe a universalização dos direitos. Sim. Logo, você não pode tirar o direito de um e garantir para o outro. Dá para você fazer isso ao mesmo tempo que você respeita a universalização dos direitos e
que todos os homens são iguais perante a lei. Certos direitos, eles só existem a partir de certas prerrogativas. Por exemplo, na que a gente vive atualmente, todos têm o direito ao voto. Ok, mas quem tem menos de 16 anos não tem direito ao voto. Sim, mas todos os que fizerem 16 anos terão direito ao voto. Ou seja, você pode tirar uma proposta que a gente sempre fala que é considerada uma proposta polêmica por muitos, né? Mas que eu acho fundamental para o Brasil, é você tirar o direito ao voto de pessoas que vivem de assistencialismo do Estado. Né? Eu acho que a lógica do assistencialismo, por vários motivos, que acho que não vale a pena entrar agora, ela deturpa o próprio voto que a pessoa tá... E ela facilita também a compra de voto, evidentemente. Você tá tratando as pessoas diferente? Não. Todas as pessoas, não importa de onde você nasceu, não importa a sua origem, não importa de onde você veio, para onde você vai, mas todas as pessoas que não recebem auxílio estão aptas a votar. Então pronto, você universalizou, alguns podem votar, outros não, e continua sendo uma democracia assim. Existe um ponto, quando você fala sobre a questão de pessoas menores de 16 anos, porque entende-se que existe uma espécie de consenso sobre a idade de tutela e a idade que você não está mais tutelado, né? Então, por óbvio, não podemos achar que quando falamos sobre universalização de direitos, significa que realmente uma criança de 1 ano terá a mesma prerrogativa de um adulto, porque um adulto tem, por exemplo, a questão de ter que trabalhar e uma criança é impossibilitada de trabalhar. Sim. Por uma razão até biológica. Mas entendamos que aquela criança que está com 1 ano que não pode trabalhar, ela está amparada pela Constituição na sua potencialidade para exercer o voto, correto? Isso já está garantido no momento que ela nasceu. Então aquele direito já está dado a ela. Assim como está garantido para o cara que recebe auxílio, que o dia que ele não precisar mais de auxílio, ele pode votar. É um pressuposto, uma prerrogativa ali. Não, eu concordo, mas peraí. Isso aí que você está falando só não existe. É uma proposta nossa. Sim, sim. É uma proposta nossa. Que hoje você acredita que isso seria constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Pronto. Mas não é que porque é inconstitucional que é necessariamente antidemocrático. Concordo. Pelo 100%. contrário, eu diria, inclusive. Concordo 100%, mas calma que ainda vamos chegar lá. Então não é tudo socrático aqui. Tá bom, vamos lá. Só fazer me enforcar. Joga a corda aí, filho da mãe. Você concorda que seria inconstitucional, correto? Por que seria inconstitucional? Não vale fazer o argumento tautológico, porque está contra a Constituição. Ok, mas eu posso falar por que está contra a Constituição. Que fala que o voto é universal para todos os que têm mais de 16 anos, naturais ou naturalizados. Agora eu não lembro todos Isso, os... sim, eu sei. Porque a lógica que pressupõe a própria democracia, como nos Estados Unidos, que qualquer um pode votar, Sim. até mesmo sem ter uma identidade para demonstrar aquilo ali, é que o voto, ele é como se fosse uma extensão da própria razão de sua vida. A democracia pressupõe que você, se estiver vivo e dentro daquele país, e for um cidadão, tiver, enfim, qualquer... O voto é como se fosse a sua efetivação na cidadania democrática. Opa, fala pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Até o próximo vídeo.